Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica, apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Transpassado com a lança foi o corpo do Senhor, sobre a cruz foi derramado o seu sangue remido, e por esse sacrifício recebemos salvação. O Evangelho nos declara só em Cristo há perdão. Comovente é ouvir contar a história de Jesus. Quem, atento, escutá-la participará da luz. Ela ensina que o castigo foi trocado por perdão. Glória ao divino ao Cordeiro, todos os fiéis darão. Transpassado com a lança foi o corpo do Senhor, sobre a cruz foi derramado o seu sangue remido, e por esse sacrifício recebemos salvação. O Evangelho nos declara só em Cristo há perdão. Comovente é ouvir contar a história de Jesus. Quem, atento, escutá-la participará da luz. Ela ensina que o castigo foi trocado por perdão. Glória ao divino ao Cordeiro, todos os fiéis darão. Transpassado com a lança foi o corpo do Senhor, sobre a cruz foi derramado o seu sangue remido, e por esse sacrifício recebemos salvação. O Evangelho nos declara só em Cristo há perdão. Comovente é ouvir contar a história de Jesus. Quem, atento, escutá-la participará da luz. Ela ensina que o castigo foi trocado por perdão. Glória ao divino ao Cordeiro, todos os fiéis darão. Transpassado com a lança foi o corpo do Senhor, sobre a cruz foi derramado o seu sangue remido, e por esse sacrifício recebemos salvação. O Evangelho nos declara só em Cristo há perdão. Comovente é ouvir contar a história de Jesus. Quem, atento, escutá-la participará da luz. Ela ensina que o castigo foi trocado por perdão. Glória ao divino ao Cordeiro, todos os fiéis darão. Transpassado com a lança foi o corpo do Senhor, sobre a cruz foi derramado o seu sangue remido, e por esse sacrifício recebemos salvação. O Evangelho nos declara só em Cristo há perdão. Comovente é ouvir contar a história de Jesus. Quem, atento, escutá-la participará da luz. Ela ensina que o castigo foi trocado por perdão. Glória ao divino ao Cordeiro, todos os fiéis darão. Transpassado com a lança foi o corpo do Senhor, sobre a cruz foi derramado o seu sangue remido, e por esse sacrifício recebemos salvação. O Evangelho nos declara só em Cristo há perdão. Comovente é ouvir contar a história de Jesus.
Quem atento escutá-la participará da luz. Ela ensina que o castigo foi trocado por perdão. Glória ao divino, ao Cordeiro, todos os fiéis darão. Transpassado com a lança foi o corpo do Senhor. Sobre a cruz foi derramado o seu sangue rêmido. E por esse sacrifício recebemos salvação. O Evangelho nos declara só em Cristo há perdão. Comovente é ouvir contar a história de Jesus. Quem atento escutá-la participará da luz. Ela ensina que o castigo foi trocado por perdão. Glória ao divino, ao Cordeiro, todos os fiéis darão. Transpassado com a lança foi o corpo do Senhor. Sobre a cruz foi derramado o seu sangue rêmido. E por esse sacrifício recebemos salvação. O Evangelho nos declara só em Cristo há perdão. Comovente é ouvir contar a história de Jesus. Quem atento escutá-la participará da luz. Ela ensina que o castigo foi trocado por perdão. Glória ao divino, ao Cordeiro, todos os fiéis darão. Transpassado com a lança foi o corpo do Senhor. Sobre a cruz foi derramado o seu sangue rêmido. E por esse sacrifício recebemos salvação. O Evangelho nos declara só em Cristo há perdão. Comovente é ouvir contar a história de Jesus. Quem atento escutá-la participará da luz. Ela ensina que o castigo foi trocado por perdão. Glória ao divino, ao Cordeiro, todos os fiéis darão. Transpassado com a lança foi o corpo do Senhor. Sobre a cruz foi derramado o seu sangue rêmido. E por esse sacrifício recebemos salvação. O Evangelho nos declara só em Cristo há perdão. Comovente é ouvir contar a história de Jesus. Quem atento escutá-la participará da luz. Ela ensina que o castigo foi trocado por perdão. Glória ao divino, ao Cordeiro, todos os fiéis darão. Transpassado com a lança foi o corpo do Senhor. Sobre a cruz foi derramado o seu sangue rêmido. E por esse sacrifício recebemos salvação. O Evangelho nos declara só em Cristo há perdão. Comovente é ouvir contar a história de Jesus. Quem atento escutá-la participará da luz. Ela ensina que o castigo foi trocado por perdão. Glória ao divino, ao Cordeiro, todos os fiéis darão. Transpassado com a lança foi o corpo do Senhor. Sobre a cruz foi derramado o seu sangue rêmido. E por esse sacrifício recebemos salvação. O Evangelho nos declara só em Cristo há perdão. Comovente é ouvir contar a história de Jesus. Quem atento escutá-la participará da luz. Ela ensina que o castigo foi trocado por perdão. Glória ao divino, ao Cordeiro, todos os fiéis darão.